Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa formação de, do Alura, do JavaScript, da nossa atividade já da aula número 8, dando continuidade. Me apresentando, sou o professor Hudson aqui do CF Ribeirão Preto. Hoje eu estou com o professor Rafael, ele vai se apresentar agora. Bom dia a todos, eu sou o professor Rafael, estou iniciando minha jornada aqui na sala de programação, assim como vocês aprendendo o JavaScript. Espero que daqui em diante eu esteja apto a ajudar todos nas dúvidas e tenha uma boa aula aí. Então, iniciando, eu vou começar da onde a gente parou. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela aqui. Vou começar aqui do do projeto anterior, então vou puxar aqui a aula aqui do projeto da aula 7 até onde a gente fez na última aula, né? Então abriu aqui o P5JS, vou fazer o meu login e aí dando continuidade. Então até na última aula, o que que a gente viu aí na última aula? Que quando eu pressiono o player e eu coloco o mouse para a direita, ele vai mudando a palavra conforme eu vou dando um iniciar novo. Hoje aqui eu tive até sorte, né? Apareceu caminho, caminha e caminhante nas três vezes aqui. E aí nessa oitava aula, a gente dá uma olhada nesse código que a gente fez até agora. Então a gente olha lá, que em setup a gente deixou o create canvas no tamanho, a gente chamou uma função de palavra aleatória, né? Dentro da nossa variável. A gente já criou essa função palavra aleatória, aonde a gente definiu as três palavras que vão aparecer no nosso Create Canvas, aqui na nossa tela, no modo randomizado. Depois a gente criou uma função inicializa cores, onde a gente definiu aonde, quando a cor, qual vai ser o fundo, qual que vai ser a cor da letra, o seu tamanho e a centralização dela, né? E aí a gente chega no Function Draw, aonde a gente olha aí quais são as atividades, né, que vai ser desenhada o tempo inteiro aí no nosso Create Canvas. Então, o que a gente faz nessa oitava aula? É ver o que a gente pode melhorar dentro dessa programação e aprender mais uma atividade aí. Então, uma das primeiras coisas quando a gente olha dentro do que realmente está dentro da Function Draw é que a gente tem lá o inicializa cores, então está chamando uma função que a gente criou aqui em cima, e aí a gente tem uma variável máxima do widget, uma variável de mínimo, o zero, e aqui a gente tem um comentário, né, de mouse x. Depois a gente tem uma variável do LED quantidade, onde ele traz a função map, que ele define mouse x, mouse zero. Aqui no mouse zero, depois onde está zero, a gente pode substituir por mínimo, né, para usar aquela função ali de cima. E a função não, desculpa, usar a variável ali de cima. E onde está o widget, a gente substitui por máximo, né? Então, quando dá o play ali, a gente só está substituindo o zero por mínimo e o widget por máximo para a gente utilizar as nossas variáveis aqui em cima. Aqui logo depois a gente tem um comentário do console log de quantidade, que era para a gente ver qual que eram as partes que ficavam divididas, e a gente tem uma outra variável, uma variável parcial, que é onde ele pede que a gente coloca lá definindo a parcial, que ela é a palavra ponto substring, que é pedaços da palavra, né, que vai de zero à quantidade. E no final a gente tem o teste parcial de 200 por 200, que é onde eles têm que aparecer. Quando a gente olha essa aula, lá nessa oitava aula, aí, dando seguimento da sétima aula, uma das coisas que a gente vai fazer é exatamente ver o que a gente pode melhorar. Uma das coisas que a gente já pode organizar aqui é a gente apagar esses nossos comentários, certo? E aí, logo depois, a gente olhar o que a gente pode melhorar. Uma das coisas que é feita nessa aula é a gente criar mais uma função. Essa função aqui, para a gente diminuir
essa parte aqui do let quantidade. Então, eu vou dar um Ctrl X, né? Então, olha só como vai ficar o nossa function draw. Ela vai ficar apenas muito mais visível, muito mais fácil da gente entender. Vou dar um Enter aqui em cima do function draw e vou escrever aqui function palavra parcial e vou abrir parênteses. Depois do parênteses vou abrir a chave, dar um Enter para a gente colocar aquele, aquele, aquela variável que a gente fez o Ctrl X do Ctrl Draw. Então, eu vou lá dar um Ctrl V e subo essa palavra, desculpa, subo essa variável para dentro da nossa nova função, a função palavra parcial. Então, se eu for ler aqui, a gente já enxugou já o código já. Então, a gente tem aí let quantidade dentro da nossa nova função, igual a map, que é mouse x, mínimo, máximo, palavra let. Então, é a quantidade de palavras que ele vai poder contar. Embaixo a gente tem let parcial igual palavra subscript, zero e quantidade. Quem que eu quero chamar? Eu quero que retorne, que é essa função que a gente já viu, né? Esse comando que a gente já viu, que eu quero que retorne essa função. Eu quero que retorne o return parcial, em que eu quero que retorne essa parcial aqui. Parcial. E aí, quando eu vou dar aqui o mínimo aqui, ele vai dar um erro, né? Então, quando a gente vai olhar o erro, ele está falando que parcial não está definida. Eu ficou diferente. O que que ficou diferente aqui? Let palavras. Hum, mas parcial está definido dentro de funções. Ah, vamos ver aqui, porque eu escrevi. Rafa, você consegue achar onde está o erro aí? Third. Depois de palavra parcial, tem que ser palavra parcial. Não, o colchete? Não. Se você olhar ali, tá igual. Era para ele estar dando erro no mínimo, que é onde a gente não definiu ainda quem que é mínimo e quem é máximo. Int palavra, let palavra, return parcial. Gente, desculpa, eu não estou conseguindo achar onde está o erro. Ontem eu fiz isso mais de uma vez. Quando eu dava aqui o player, ele aparecia igual acontece mesmo no, na aula. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar. Então, o que a gente fez aqui até agora. Começar de novo. Deixa eu ver aqui, ó. Então, se eu der o player aqui, tá aparecendo caminha, caminhante, tudo certinho, né? Vou criar novamente aqui a function palavra
parcial. Vou pegar o que a gente tem aqui, dar um Ctrl X, dar um Ctrl V, dou um Enter aqui, coloco return parcial, ponto e vírgula. Por que que ele não está? Se ele tivesse ainda com palavra parcial, mas ele não está conhecendo o return. Tá na linha 25. Tá 8 a 34. Na verdade, tá, já entendi. Pronto. Não, está fechado. Ali já está fechado. Ele está dando só parcial. Aí, na hora que você clica, ele fala de 34 a 8. Vamos continuar então? Vamos ver se depois a gente consegue minimizar esse erro aqui. Então vamos lá. Por enquanto eu não estou conseguindo visualizar, isso acontece. Isso daí é alguma coisa que a gente já falou com os professores. Quando a gente estamos fazendo atividade, de vez em quando o nosso olho não consegue logo de cara identificar onde está o erro. Estou olhando se eu abri e fechei parênteses, se eu deixei alguma coisa ou dentro ou fora do parênteses, e isso daí eu não estou conseguindo. Quer ver? Deixa eu fazer uma outra atividade, uma outra aqui, ó. Vamos ver aqui no meu código. Vamos lá, console log, criando uma função. Aí faço isso daqui. Vamos ver se colando o que vem do. Ele está dando o mesmo erro, mesmo eu colando a atividade do Alura. Vamos continuar então, que aí é para a gente continuar a entender aonde a gente está o nosso erro. Uma das coisas que pode ser é o seguinte: ele não está reconhecendo, quando a gente chama mínimo e máximo, ele não está aqui dentro, no caso, né? Então pode ser que isso ele não consiga. Então vamos colocar, uma das coisas que a gente vai fazer é iniciar o que a gente chama lá, aprende na aula número 8, de parâmetros da função. O que é esses parâmetros da função? Como a gente tem, não está o mesmo erro do que apresenta na atividade do Alura, eu vou continuar para ver se eu continuando esse erro seja absorvido, tá? Porque lá no Alura, quando a gente olha, o que ele aparece como erro, na verdade, aqui no nosso terminal, é referente ao mínimo que não está definido. Aqui ele está falando que é a palavra parcial que não está definido. E a gente definiu parcial igual a palavra ponto subscript, sendo de zero a quantidade. E a gente pede para retornar ela. Então, está do jeito lá, se a gente olhar aqui no Alura, está a mesma coisa, mas está dando algum erro diferente. Então, vamos continuar. Então, quando a gente pede para continuar, e a gente observar o que é passado na aula, a gente tem o mínimo e o máximo aqui dentro dessa nossa nova função, porém, o mínimo e o máximo, eles não estão definidos nessa nossa função aqui que a gente acabou de criar de palavra parcial. Onde ele está? Ele está dentro do draw. E ele está definido dentro do draw como let máximo igual ao widget e let mínimo igual a zero. E aí a gente precisa
puxar de alguma forma esses dois valores para a nossa nova parcial, para ele entender de onde está vindo. E aí, como ele fala lá na aula 8, a gente olhando isso daí, a gente poderia até criar, né, uma variável mínima e uma variável máxima dentro dessa nossa nova função, ou a gente poderia criar uma variável global, aonde ela poderia ser entendida dentro de qualquer função lá no começo do nosso código, que nem a gente fez com a palavra, com a variável palavra. Então, aonde tem palavra, ela é uma variável global. Diferente da onde a gente tem aqui, ah, algumas, aqui o let de quantidade, que é uma variável local. Então, diferente para a gente não precisar criar outra variável, a gente poder chamar essas novas funções, a gente vai fazer uma forma que vai puxar isso de alguma forma. Então, a gente aqui, dentro do parênteses, depois da function palavra parcial, a gente vai colocar mínimo, vírgula, máximo, para definir que a gente está definindo para ela puxar de algum lugar da onde vai vir essas palavras. E aí, um pouco mais para baixo, sobe só um pouquinho rápido. Um pouco mais para baixo, a gente vai criar, né, uma parcial aqui, texto, um let texto. Nesse let texto, a gente vai chamar a nossa função. E dentro dos nossos parênteses, onde a gente vai chamar a nossa função, a gente vai colocar os valores que a gente quer de mínimo e de máximo. Então, o mínimo, lembra que se a gente olhar aqui em cima, o mínimo é 0, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente está definindo o mínimo primeiro, e o máximo é o widget. Então, a gente definiu já as duas funções. Eu achei que fosse acertar essa parcial, mas ainda não acertou. E aí, o que que eu vou pedir? O que que a gente acaba vendo aí? O que que a gente dando continuidade? Deixa eu só acertar aqui o código aqui, né? Se a gente já definiu que let texto é igual a palavra parcial, zero widget, aqui onde a gente definiu, aqui a gente está vendo que, na verdade, aqui onde está texto, eu posso deixar parcial, porque aqui embaixo ainda não troquei. Ah, agora apareceu. Então, eu não tinha. O erro, na verdade, não era na parcial aqui em cima. O erro, na verdade, era na parcial aqui embaixo. E é uma coisa também que ele traz dentro da aula número 8, que são quando a gente fala de variáveis. Variáveis com o mesmo nome em funções diferentes. Ele até dá o exemplo de a mesma coisa você pedir para alguém multiplicar alguma coisa, né? Só que você dá valores diferentes a isso. Mesmo que a execução de multiplicar seja a mesma, mas você dando números diferentes, você vai ter resultados diferentes. Então, uma coisa é um valor para um, uma coisa é um valor para outro. Mesma coisa a função. Só que por convenção, é um negócio até que eu conversei, o professor Rafael conversou bastante hoje, ontem, a gente tem a questão não de sempre não deixar as variáveis com o mesmo nome em diferentes funções. Então, para a gente poder acertar isso daí, o que que a gente vai fazer? Vamos trocar aqui a nossa parcial aqui de baixo aqui por texto, que eu já tinha deixado trocado, né? E aonde está parcial, a gente precisa definir ela também, trocar ela por texto, tá? Só para a gente deixar igual e continuar chamando. Então, aí, nessa oitava aula aí, eu tinha esquecido, falta só um detalhezinho. Desse momento, a gente não está usando mais a variável máxima e a variável mínimo. Por quê? A gente definiu ela aqui dentro já de palavra parcial. Então, a gente pode apagar ela. E aí, se eu olhar meu código agora dentro do function draw, eu tenho aí um código bem reduzido. E aí, continuo ali com caminha, caminha de novo, caminho, caminha,
eu continuo ali randomizando ali, ou fazendo as palavras aleatórias, agora para o seu caminhante, mas agora com a função function draw bem reduzida. E aí, se a gente olhar o nosso texto realmente, o que importa, a gente pode esconder algumas linhas aqui, ó. Eu posso esconder a função palavra aleatória, o function inicializa cores e o function palavra parcial. Eu vou olhar meu código vai ficar bem reduzido. Por quê? Se eu olhar no function setup, eu só tenho palavra, né, a nossa variável palavra, que é onde eu chamo a função palavra aleatória, então ele já dá essa palavra aleatória, e quando eu olho no draw, eu tenho inicializa cores, onde eu chamo a função inicializa cores para ela fazer todo o background, o fio, o tamanho do texto, a centralização do texto, tudo reduzido numa palavra só. E aí, na hora que eu chamo também o, o, a nossa variável texto, eu já defini ela na função palavra parcial. Então, eu reduzi tudo aquilo que a gente precisava apenas nessas 3 linhas e mais essas 2 linhas aqui em cima dentro das funções. Aí é o que ele até passa, lá o Guilherme passa. E quando você vai deixar para outro programador olhar, ele vai olhar realmente aquilo que está sendo feito, né? Aquilo que é importante. E aí, se ele quiser saber o que é o inicializa cores, ele vai lá no inicializa cores, vai olhar o que foi feito no inicializa cores. Se ele quiser saber o que foi feito dentro da função palavra parcial, ele vai lá, olha o que está dentro da palavra parcial. Então, ele tem esse outro interesse aí de saber, mas o importante é que para o código funcionar em si, ele vai olhar o function setup e o function draw. Então, quanto mais reduzido isso for, melhor para o entendimento da nossa atividade. Tá? E aí, agora eu vou dar um segmento aqui na aula número 9. E aí, na aula número 9, se a gente for ver, ela não altera já esse código que a gente fez. Ele vai pedir, o que que é pedido na aula número 9? É como se fossem desafios ou para instigar um pouco mais o aluno a fazer as atividades, né? A criar novas funções, novos detalhes, o que no dia a dia você trabalhando com computadores, celulares, ou mesmo no seu dia a dia, o criar uma função, como isso poderia trazer mais benefícios, melhorar o nosso dia a dia. Uma das funções, uma das ideias que ele fala lá, e é mais simples para a gente conseguir enxergar, se vocês olharem aqui a, o meu plano de fundo do Alura, ele está branco, né? E aí a gente tem lá no final do Alura, aqui no canto esquerdo aqui, a gente tem o modo noturno, que é uma função. Então, quando eu clico no botãozinho modo noturno, ele escurece, troca a cor da letra, né? Porque é uma função que foi criada para deixar isso mais fácil, mais visível. Quem usa as ferramentas, os aplicativos da Google já há um bom tempo, já deve ter notado que, ultimamente não, mas tem lá o Lab Google, né? E tinha várias coisas, ferramentas que você poderia usar para conseguir. Deixa eu descompartilhar minha tela aqui, rapidinho. Aí, se a gente vai no Google, a gente olha lá, eu não sei se como que está hoje, mas eu lembro que tinha o Lab Google. E aí ele tinha várias funções de testes que você poderia colocar na sua ferramenta. Eu lembro que no Google Maps, por exemplo, que era um aplicativo que eu usava muito, você tinha de metragem, para você pegar no próprio imagem de satélite e fazer metragem e fazer, eu acho que isso até virou uma função depois que várias pessoas começaram a usar. Você tinha a linha do tempo, que hoje já é uma função que é fixa, né? Então, foi pessoas que foram criando ideias, tendo ideias de agregar alguma coisa a mais dentro de uma ferramenta, dentro de um aplicativo, que trouxe benefício para outras pessoas. Então, quando a gente fala de funções, nada mais é que você pegar um código que já existe, alguma coisa que já está, e criar alguma coisa lá dentro que vai facilitar a vida de outras pessoas. Então, quando a gente olha aí para no todo aí do que a gente viu, é exatamente isso. E só fazendo uma recapitulação rápida aí dessa nossa unidade, que a gente começa lá fazendo
Você abre ali em cima ali, Rafa. Só para ver o nome das aulas só. Um pouquinho mais para cima. Aí. Então a gente começa lá com os primeiros passos do JavaScript, né? E aí depois a gente vai criando uma animação onde faz o círculo andar atrás do mouse, depois a gente vai criando uma arrays, aonde a gente começa a ter vários círculos pela tela. Depois a gente entra nessa atividade que a gente finalizou hoje, que é o brincando com as palavras, que é onde a gente vai passando ali o mouse e vai criando palavra por palavra até chegar no final, tá? E aí assim encerra essa atividade do... Sobe só um pouquinho mais. Da linguagem de programação, criando projetos artísticos com o JavaScript. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela novamente. E aí a gente vai ver aqui qual que é a próxima atividade que a gente vai entrar. Então, tá aqui na nossa trilha, tá? Próxima atividade que a gente vai começar a desenvolver a partir do nosso próximo encontro, a gente já vai começar aqui, ó, lógica de programação, desenvolvendo um jogo estilo Pong. Então, quando eu abro aqui essa atividade, é uma atividade aí com a carga horária aí mais ou menos de 10 horas, tá? E aí, eu olhando essa atividade, eu consigo ver aí algumas coisas. Então, ele trabalha, a gente vai ver aqui, ele trabalha duas coisas principalmente. A gente começa lá, primeiros passos com a criação, né? Depois a gente tem primeiros passos com o JavaScript. Só que quando a gente olha essas duas atividades aqui, a gente começa trabalhando não diretamente no P5JS, que nem a gente fez durante toda essa unidade que a gente passou. A gente começa a trabalhar novamente, né, com o Scratch. Então, já para a próxima atividade que a gente fizer, gostaria que todos estivessem já logado com o Scratch, né? Os alunos também, é importante que todos tenham a sua conta no Scratch, que eles não esqueçam, né? Login e senha, ou você, professor, já tenha feito aí a sua turma de educador e já tem já o controle maior da sua turma, para a gente já poder logar mais rápido nessa atividade. Então, a gente vai começar lá fazendo um jogo estilo Pong dentro do Scratch, para a gente ter umas noções e ele traz muita coisa, algumas coisas que você poderia até pensar de uma forma diferente dentro do Scratch para realizar aquela mesma atividade, principalmente em relação ao ator Bolinha, mas ele traz algumas questões já voltadas para você pensar na programação do JavaScript. E aí depois a gente começa a desenvolver o mesmo jogo que a gente desenvolveu dentro do Scratch, a gente começa a desenvolver aí dentro do P5JS, tá? E aí eu gostaria de agradecer a participação aí de todos. Espero todos aí no próximo encontro. Vamos disponibilizar o vídeo, tá? Vai estar lá no Padlet da Secretaria, da Diretoria de Educação aqui de Ribeirão Preto, lá dentro do Padlet deles. Vai estar também disponível no YouTube. Qualquer dúvida, vamos disponibilizar também os PowerPoints aí que a gente utiliza para fazer essa atividade. E aí, qualquer dúvida, é só entrar em contato. No final do nosso PowerPoint tem o e-mail aqui do nosso espaço de programação descomplicado do CIEP de Ribeirão Preto. Tá bom? Gostaria de agradecer a todos. Vou passar agora a palavra aqui para o professor Rafael para ele poder se despedir aí. Deixa eu só descompartilhar minha tela, tá? Quer falar alguma coisa, professor? Muito obrigado pela afirmação, por todos que vão assistir esse vídeo. Eu acharia legal até ressaltar, hein, como a última atividade do módulo pode parecer uma coisa leviana, mas é um exercício de abstração muito grande. A gente pensar como poderíamos usar funções para melhorar aplicativos que já existem, né? E aí é uma parte importante para os alunos trabalharem abstração e meio que aplicarem, de certa forma, esse conhecimento na vida real, como que isso poderia trazer transformações aí nas tecnologias, que afinal é muito do intuito da programação, né? Cada vez melhorar, e ela vem com uma bagagem de
muitos conhecimentos construídos e é sempre construindo em cima do conhecimento que já existe aí, tá? Agradeço a todos e até a próxima. Muito obrigado, professores. Vou finalizar aqui a gravação, tá? Muito obrigado e até a próxima.